Oi, dando continuidade no projeto Esther, no capítulo de número 3. Nós já vimos no capítulo de número 1, quando a rainha Vasti foi deposta. Nós vimos no capítulo 2 a escolha da outra rainha, da próxima rainha, que ocuparia o lugar da rainha Vasti, que foi Radassa, que também o seu nome é Esther, a escolhida do Senhor para fazer o propósito de Deus, que era abençoar o povo dele. E agora, nós estamos no capítulo de número 3. O capítulo de número 3 é um capítulo que se define até nos dias de hoje, em 2020. Eu tenho certeza que se você prestar atenção do início desse vídeo até o fim, você vai entender muitas coisas que têm acontecido nos nossos dias hoje também. Vamos lá comigo então? No capítulo de número 3 do livro de Esther, diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim se tinha ordenado o rei a respeito dele. E Mordecai, porém, não se inclinava e não se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgredistes a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porque teve como pouco nos seus propósitos o atentar também somente contra Mordecai, porque lhe havia declarado qual era o povo de Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, que era o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Aqui, quando Assuero, então, engrandeceu Amã, colocando ele sobre o trono, sobre os príncipes, em cima de todos os príncipes que estavam com ele, também já decretou que todo mundo tinha que se prostrar perante Amã. E Amã se sentiu assim, no poder, né? Vendo que todo mundo se prostrava a ele. Porém, os judeus, eles não adoram, não se prostram a nada, somente a Deus. Nós conhecemos a história dos judeus. E Mordecai, sendo ele judeu, não se prostrava. E os outros servos, vendo que Mordecai não se prostrava a Amã, eles começaram a falar: Mordecai, você precisa se prostrar. E Mordecai dizia: não vou, eu não vou me prostrar. Eu sou judeu, eu não me prostro. Aí, passado dias, eles falaram: vamos ver então se essa palavra de Mordecai continua de pé. E falaram para Amã. E Amã se encheu de furor, porque não era de uma forma que os outros faziam, né? Então ele se sentiu desrespeitado. E por isso ele descobriu que o povo dele era judeu e declarou então no seu coração guerra contra o povo judeu. Ali no versículo 7... diz que Amã pretende então matar todos os judeus. Aí começa-se uma ira de Amã contra o povo todo de Mordecai. Aí ele diz assim, no capítulo 7 em diante: No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 10º do rei Assuero, se lançou o pur, que isto é sorte perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado e disperso entre os povos e em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei tolerá-los. Se bem parecer o rei, decreta-se que sejam mortos, e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel e deu na mão de Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. E lhe disse: Essa prata seja tua, como também este povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado.
Como Amã estava conspirando contra os judeus, ele achou uma forma de encher o coração do rei, dizendo para o rei que existia um povo que cresceria em número naquele lugar e que não estavam obedecendo às leis dele. E o coração do rei, então, se enchendo de orgulho, disse: não tá certo isso, como eles não vão obedecer à minha lei? Os historiadores dizem que após ter se enfurecido o coração do rei, ele tirou o anel dele, que o anel simbolizava autoridade e poder, e deu na mão de Amã. E até eles deixam bem claro aqui que Amã era filho de Amadata ou Agagita, que era adversário, que era inimigo do povo judeu. Então também Amã se tornou inimigo do povo judeu. Dando o rei Assuero o anel para Amã, ele disse assim: pode fazer o que quiser com esse povo, o que lhe parecer bem, né? E qual que era o propósito de Amã? Era destruir o povo. No versículo 12 em diante, diz então que eles fizeram cartas e começaram a colocar em toda a província, como se fossem as palavras do rei Assuero, mas não eram as palavras de Amã, maquinadas pela vingança, pelo ódio que Amã estava de Mardoqueu. E ele então, maquinando tudo aquilo, escreveu como se fossem palavras do rei Assuero, que teriam que se destruir todo o povo judeu, que todo o povo judeu que estava naquela província de Suzã iria ser morto por espadas, jovens, moças, velhos, crianças, todos iriam morrer. E o medo ali no versículo 15, eu queria ler com vocês o versículo 15, que é o último versículo do capítulo 3, diz assim: e os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. O medo se instaurou na cidadela de Suzã, aonde estava o povo judeu. O povo judeu sabia que eles estavam condenados à morte. E o rei e Amã sentado e bebendo, mesmo que o povo estava com medo. Mas como Deus é maravilhoso, né? Mesmo com todo aquele medo, mesmo com tudo aquilo, Mordecai continuava mantendo aquilo que ele aprendeu por anos, aquilo que ele trazia dos seus antepassados, porque Mordecai já tinha ouvido toda a história da libertação do povo do Egito, né? Ao Mar Vermelho, o povo que passou no deserto por 40 anos. Então você imagina que ele iria se prostrar para um homem? Jamais, porque ele sabia que o Deus dele era poderoso. E é o que nós vamos ver nos capítulos seguintes, né? Que eu não quero antecipar aqui nada dessa história, porque foi assim que foi feito no Projeto Esther. Nesse dia foi feito na casa da irmã Angélica. A irmã Angélica também foi anfitriã desse dia maravilhoso, também tratou as mulheres que foram lá como rainhas, e todas elas aprenderam, né? Diante disso, que nós devemos nos prostrar, mas somente a Deus. Que o medo, mesmo ele sendo instaurado no nosso coração, nós não podemos mudar de lado, mudar a nossa mentalidade. Por causa do medo, às vezes, nós pecamos. Porque a gente estava defendendo algo que a gente acreditava que era certo. Aí, de repente, o medo se tornou maior no nosso coração. Até nós sabemos que Satanás, ele usa mesmo diversas formas, diversas propagandas para nos atemorizar. Eu digo propagandas que são pessoas, né? Propagandas enganosas, né? Pessoas que vêm nos afrontar. E por causa desse medo, as pessoas acabam mudando de lado, se prostrando àquela situação. E essas mulheres desse dia, elas entenderam que não devem se fazer isso, que se aprenderam do Senhor, o que o Senhor disse, era isso que o Senhor queria fazer na vida delas. E elas entendendo isso, a gente pôde adorar o Senhor num nível maior de intimidade. E nesse nível maior de intimidade, nós também entendemos algo básico para a nossa vida, que é tão bom estar nesse nível de intimidade que a gente consegue ouvir quando o Senhor bate na nossa porta. A gente consegue ouvir. Quando a gente está nesse nível, a gente está mais próxima do Senhor. E é tão mais fácil abrir o coração. Então,
Vamos permanecer com os nossos olhos fitados no Senhor. Muitas coisas têm acontecido na nossa nação, no mundo inteiro. Assim como a cidadela de Suzã ficou com medo hoje, o mundo tem medo das coisas que estão acontecendo. Mas eu digo para você, o Senhor não morreu. O Senhor vive e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós, sendo o povo dele, eu convido você para orar e para confiar no Senhor, para continuar confiando, porque se Ele fez com esse povo, Ele vai fazer conosco também. Ele vai nos guardar e na hora dele vai se levantar e vai vir o socorro para as nossas vidas. Eu louvo e eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, por ter também essa oportunidade de chegar mais perto de você com a palavra do Senhor. Deus abençoe e eu convido você para inclinar sua cabeça em forma de adoração ao Senhor, em respeito a Ele. E eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, ó Pai. Por tudo que o Senhor tem permitido até aqui. Se tem alguém, Senhor, esta manhã, Senhor, neste dia, que está ouvindo esta mensagem, ó Pai, está com medo, Senhor. Restaure no coração dela, Senhor. Oh, meu Deus, a intimidade que o Senhor tem, ó Pai. Intimidade de pai com filho, Senhor. Deus, olhe para esta pessoa, Senhor Jesus. Dê a ela esperança, Senhor. Dê a ela a oportunidade, Senhor, de te conhecer de fato como tu és, ó Pai. Tu és grande e poderoso, Senhor. É assim, Senhor, que o Filho conhece o Pai. E nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. E faça nela, Senhor Jesus, morada. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a tua vida.